Olá, alunos! Bem-vindos à nossa 8ª aula de Educação Física. Neste momento, convido vocês para dançar comigo. Vamos lá? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de mais alguns ritmos da dança de salão. Então, comecem a relembrar aquilo que a gente já viu, os vários estilos e, digamos assim, a prof acomodou os conteúdos como se fossem famílias, como se fossem os esportes, né, que são agrupados por características. Então, hoje nós vamos ver alguns ritmos que têm algumas coisas em comum, né? Então, aqui a gente já tem uma pista nas imagens, né? Aqui, um traje tipicamente gaúcho, tanto feminino quanto masculino, porém um pouco espanholado, digamos assim. Por quê? Porque sofre influência, né, de toda essa colonização hispânica, né? Então, portuguesa, nós vamos ver hoje, né, o porquê que essas danças assumem características, o que tem de regional, por que muda de lugar para lugar, né, e o que predomina. Então, vamos já observando os gestos, os movimentos, as características, né, para que a gente consiga, além de aprender um pouco mais sobre esses ritmos, aumentar a nossa cultura, a nossa bagagem cultural, beleza? Então, vamos ao primeiro ritmo, vaneira. Vaneira, quem nunca ouviu falar, né? Muito parecido com vaneira, vaneirão, vaneirinha. Qual é a diferença, né? A gente fica pensando. São músicas, ritmos muito difundidos nos bailes, principalmente os bailes de CTG e na zona rural, né? Mais no interior, as pessoas soltam o corpo dançando a vaneira. Mas o que é vaneira? Vamos ver. É um estilo de dança típica do Rio Grande do Sul e também muito presente na tradição do Paraná, Santa Catarina e São Paulo e Mato Grosso do Sul. Lógico, a gente sabe que como essa cultura vem se estendendo para todos os estados do Brasil, nós temos CTGs. Quem nunca ouviu falar? CTG significa Centro de Tradições Gaúchas, né? Que foi uma forma de cultivar essas tradições. Então, foi feito um manual, então tem todas as normas, as formas, os usos, os costumes, a forma de se expressar da cultura gaúcha, que sofreu influência de todos esses países, né? Do Uruguai, Paraguai, Argentina. Então, principalmente essas regiões de fronteira, elas acabaram sendo influenciadas, né? Mas, como os gaúchos são um pouco metidos, né? Eles vão se espalhando e vão para onde eles forem em busca de lugares melhores, de condições de trabalho, eles vão criando CTGs, criando pessoas que, por mais que não sejam originalmente do Rio Grande do Sul, gostam, admiram, né, essa cultura do churrasco, do chimarrão, da música campeira, né, e acabam participando também. Então, a gente percebe que em todos os cantos do Brasil, essa cultura está sendo difundida, né, divulgada. E aqui no Paraná, nós temos vários CTGs, vários lugares onde as pessoas também gostam, admiram, né, esse estilo de dançar. Assim como a vaneira, nós temos a vaneirinha, que nasceu de origem alemã e se desenvolveu no sul do Brasil. Então, percebam, ela é originalmente alemã, então como a região sul, em especial Rio Grande do Sul, também foi colonizada por alemães, ela surgiu, foi sendo difundida e aí sofreu essas influências, né, desses países vizinhos, né, dessa questão mais espanhola, né? E aí a gente já observa também pelos trajes, né? Vamos falar um pouquinho dos trajes, né? Traje longo, não mostra a prenda, no caso não mostra os sapatos, não mostra os cotovelos, né? A roupa vem até aqui. A maquiagem é leve, suave, poucas joias e bijuterias, enfim. O peão, né? Com a sua bombacha, bota tradicional, né? Camisa, lenço no pescoço, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Independente do traje, todos podem dançar a vaneira.
O que a gente percebe é que se temos a vaneira, a vaneirinha, na sequência nós vamos ter o vaneirão. E isso a gente percebe pelo ritmo, né? Porque assim, por mais que a dança tenha esse nome, ela sofre influência pelo seu ritmo. Então, se ela é mais lenta, mais tranquila, mais valseada, digamos assim, ela se chama vaneirinha. Se ela já é acelerada um pouco mais, vaneira. E se ela for bem agitada, vaneirão. Vamos entender isso aqui nesse slide. Então, a vaneira. Seu ritmo foi influenciado pela habaneira, originária da Habana, Cuba. Da mesma forma de vários outros encontrados nos países hispano-americanos, que é aquilo que a gente já falou dos espanhóis, né? De acordo com o andamento da música, tem-se as variedades, que é a vaneirinha, que é um ritmo lento, a vaneira, um ritmo mais moderado, e o vaneirão acelerado. Isso significa dizer, pessoal, que é muito difícil a gente encontrar um material que esteja dizendo assim, a dança se originou desta forma, foi essa pessoa que inventou, ela só tem essas características. Não. Tudo isso porque envolve cultura. Tudo que envolve cultura vai sendo agregadas informações, características, e aí ela vai tomando uma determinada forma. Lembrem-se, não existe nada certo nem errado, nem feio nem bonito, né, em termos de cultura, mas ela vai sendo desenvolvida. A cultura não é algo estagnado que vai ser assim para sempre, né? Ela vai sendo desenvolvida, ela vai assumindo outros padrões, né? Então, assim como a humanidade evolui, a dança também evolui, certo? Então, assim, de várias características foi o que deu origem, então, a esse ritmo, e ele vem sendo difundido aí por muitas décadas, certo? Muito bem, já que falamos do vaneirão, vamos ver o que vem por aí. O vaneirão, também conhecido como limpa-banco. Que é isso, limpa-banco? Por quê? São músicas muito bonitas, que envolvem canções nativas, aquilo que é o brilho do gaúcho, digamos assim, o orgulho do gaúcho. Então, fala sobre a garra de um povo que se esmera por fazer as coisas pelo trabalho, né, pela lida do campo, que se orgulha, né, desse trabalho. Então, as letras, elas já emocionam. O ritmo é bem motivante, é mais acelerado, é forte. Então, por isso que a gente usa essa expressão, é uma dança limpa-banco, porque quem está sentado levanta, arruma um par e sai dançando. Tendo o andamento mais rápido que a vaneira, como a gente já falou, prendendo-se ao virtuosismo do gaiteiro e da gaita, piano, botoneta, né, que é a voz tocada, sendo assim muitas vezes um tema instrumental, então nem sempre é cantado. Mas o que a gente quer dizer com virtuosismo? Nas artes circenses a gente tem muito disso, tá? Como um exemplo. Virtuosismo significa que a pessoa está fazendo um determinado movimento e de repente ela faz um mais acelerado, mais bonito. E o público fica lá, faz aquele sinal de espanto. Esse espanto a gente chama de virtuosismo, na ginástica artística. Então, ele está fazendo uma demonstração e de repente faz um movimento com um grau de dificuldade bem maior, então a gente chama de virtuosismo. Então, essa música do vaneirão, ela faz muito isso. Às vezes ela começa mais, não digo lenta, mas ela começa de uma forma e de repente tem uma entonação maior, ou do vocal ou dos instrumentos. Então, essa variação faz com que os corações batam mais acelerado e as pessoas se emocionem ao dançar. Percebam que todas as danças, elas costumam mexer com as emoções de quem está dançando e de quem está assistindo, da plateia, né? Sempre tem uma mensagem, tem alguma coisa para compartilhar com os outros, né? Porque ela acontece, né, nesse caso, de forma social. A gente está vendo aqui nas imagens, né? Então, as pessoas estão tanto dançando uns com os outros, os casais, os pares, né? Como também interagindo com os outros, né? Então, não significa que a pessoa vai dançar sempre com o mesmo par, muitas vezes há essa troca.
E aí são trocadas informações, trocadas ideias, emoções, e a gente vivencia então essa questão da dança. Então isso é muito bacana, são as contribuições que a dança de salão, no caso da vaneira, vaneirinha e vaneirão, né? É uma pena, gente, que a prof não pode trazer música para vocês agora, nesse momento, para que a gente, de ouvido, consiga identificar quem é quem é qual, né? Porque se tornaria muito pesado, né, em termos de dados, para o aplicativo de vocês, né? Então, para facilitar dessa forma, para que todos os alunos do Paraná tenham acesso a essas aulas, a gente usa o mínimo de mídia possível. No caso, a gente não vai usar música, não vai usar vídeo, mas não se preocupem que a prof tem umas cartas escondidas na manga. Temos uns vídeos para indicar para vocês assistirem na sequência, para identificarem essa variação, certo? Mais um pouquinho então sobre o vaneirão. Quando cantado, dependendo do andamento e da divisão rítmica da melodia, exige boa e rápida dicção por parte dos intérpretes. Então, dicção significa a forma de falar. Então, é tão rápido que eles têm que ter uma dicção perfeita para que as pessoas entendam o que ele está cantando, né? Então, ela exige um pouco mais dos intérpretes, né, de quem está cantando. O vaneirão, com sua vivacidade, no sentido de alegria, emoção, contagiante, né? Ela contagia, né? E usa de bastante energia, tanto dos músicos como dos bailadores. Dos bailadores é quem está dançando. Inclusive, a gente percebe que quem está tocando também está dançando, né? Seja na gaita, seja no violão. Então, todos participam dessa alegria, dessa energia. Então, é um ritmo mesmo que contagia. Os passos do vaneirão devem ser executados em 4 movimentos, tá? Se a gente viu que a valsa é um ritmo ternário, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, esse aqui a gente chama de 2 e 2, porque são 2 para a esquerda, 2 para a direita. Então, vai variando desta forma. Porém, nós sabemos que dependendo da região que você vá, e você nunca dançou com determinada pessoa, você combine, pé do ouvido, vamos fazer 2 e 2, vamos fazer 2 e 1, porque existe uma diferenciação. Mesmo no Rio Grande do Sul, se você pegar uma região do Planalto, né, você observa que as pessoas fielmente fazem o 2 e 2. Porém, em regiões mais de fronteira, região missioneira, ainda existem pessoas que costumam fazer 2 e 1, né? Que são 2 passos para um lado e 1 para o outro. E aí vão se deslocando pelo ambiente, certo? Então, para evitar uma discordância no meio da dança, o peão vai para um lado, a prenda vai para o outro, né? O rapaz vai para um lado, a moça vai para o outro. O que a gente faz? Uma combinaçãozinha, e aí, como eu já falei para vocês, na dança de salão, o rapaz conduz e ele vai fazendo com que a dama seja conduzida, a moça, pelo espaço, né? Eles vão deslizando. Então, mas não é que não vai ficar sempre naquela formação, 2 para um lado, 2 para o outro, né? A pessoa vai fazendo 2 e 2, e 2 e 2, e quanto mais experiente for o par, o casal, menos a gente percebe essa diferença do 2 e 2. O que a prof quer dizer? Que no início, quando a gente está aprendendo, fica bem marcadinho, 1, 2, 1, 2, para um lado, para o outro. A gente já sabe que a pessoa está iniciando, que está aprendendo. Mas, com o passar do tempo, não. A gente nem percebe essa marcação, né? Então, fica mais suave, né? Os dois já sabem, né? Já estão habituados a esse ritmo e se deslocam tranquilamente pelo espaço. Certo? Então, a gente observa tanto nas invernadas artísticas, nas apresentações, como também nos bailes, né? Pela expressão de quem está dançando, é de muita alegria, né? Então, é como se o casal se sentisse desafiado, né? A dançar dessa forma, então, um deslizando para um lado e para o outro. Aí tem uma outra diferença também. Quando a gente aprende a dançar desde pequeno, a gente consegue ter
uma facilidade, né? Então, independente se é menino, se é menina, já sabe, já tem esse desenvolvimento, né, do aspecto auditivo, já escuta a música, já identifica o ritmo, já sabe que passos que são, né, como fazer. E aí tem pessoas que dançam para os dois lados, ou seja, gira, né, uma certa quantidade de passos para um lado e gira para o outro. Então, quando a gente não conhece a pessoa, a gente começa a dançar e percebe que ela tem essa variação, essa criatividade de movimentos, essa pessoa dança bem. Do contrário, se todos vão dançar sempre para o mesmo lado, fica até cansativo, parece um liquidificador. A gente não vai falar isso, mas é interessante que a gente aprenda com o outro, né? Por mais que é o rapaz que conduza, às vezes a dama também dá um jeitinho da pessoa entender que se variar mais os movimentos, vai ficar melhor, vai ficar mais divertido para ambos, certo? Muito bem. Acho que vocês compreenderam, né? O que é o vaneirão, então, esse desafio, esse estímulo, essa energia, certo? Por isso que é uma das danças mais populares nos bailes, né? Agora, vamos falar do shot. Shot? Mas o shot a gente já ouviu no forró, né? Aquele shot, aquele forró pé de serra, né? E também tem outras características de shot, né? Aqui a gente tem shot, bugio, fandango. Aqui no Paraná, a gente percebe que é muito forte essa questão do fandango, né? Tem toda uma história, tem toda uma cultura, né? Que explica, né? Como que surgiu, como que acontece, né? Mas vamos falar do shot. Vamos ver qual é a diferença do shot, né? Que a gente já viu do que outros que ainda vão vir. Prestem atenção. Então, ele tornou-se uma das danças mais populares no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Foi levada também para o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, pelos gaúchos que lá partiram em busca de novas fronteiras agrícolas no século XX. Hoje, podemos encontrar grupos famosos responsáveis pelo ritmo na região centro-oeste. Como eu já falei para vocês, não é só na região centro-oeste, né? Então, assim, foi sendo difundido, né? Ali a Pro falou dos CTGs, né? Eles têm toda uma característica, né? Como se fosse um galpão, né? Mas é chão de madeira, porque os gaúchos batem as botas, né? Fazem o sapateado, bem meio rústico, né? Que a gente percebe uma roda de carroça que virou um candelabro, um pendente, né? E de luz, e ali o que faz, né, gente? Um lustre, né? As pessoas vão se deslocando pelo ambiente, sendo que o shot ele é mais arrastado, né? Ele não é rápido como o vaneirão, mas ele é mais arrastadinho, certo? E também tem essa questão de fazer o círculo, dar a volta, né? Você vai dançando o shotzinho. Aqui a gente está vendo crianças, né? Adolescentes, digamos assim, praticando essa dança. Então, isso é muito bacana. Sempre quando as pessoas têm acesso a esses ritmos, a praticar essas danças, eles vão adquirir uma postura e essa postura não vão perder nunca mais. Então, seja aonde for, né, que for um baile de formatura, de casamento, qualquer festividade assim que tenha dança, a pessoa vai se sair bem, porque aquela postura, forma, né, de ouvir e de se deslocar, né, independente do ritmo, isso faz com que a gente tenha uma facilidade maior. Então, se eu só danço com uma pessoa, só sei dançar com ela, né, eu fico limitada, aí eu vou dançar com outra pessoa, vou errar, vou pisar no pé dela, não vai dar certo. Então, por isso que a gente tem que ter essa abertura, esse intuito de aprender, né, e isso vem conosco, né? Essa bagagem, né? O nosso corpo tem memória, isso nos acompanha sempre. Tranquilo, então? Como eu falei para vocês, os gaúchos vão viajando, vão se estabelecendo em vários estados e aí vão difundindo, vão divulgando a sua dança. São comuns os cursos de dança gaúcha e mesmo quem não é nascido no Rio Grande do Sul acaba, né, acolhendo esses ritmos, essa cultura e interagindo. Certo? Mais um pouquinho do shot, então.
No shot carreirinha, então agora nós vamos ver as características, tem vários tipos, aqui nós vamos falar de 3 tipos do shot, mas nessa cultura mais gaúcha, digamos assim, os ritmos gaúchos. Os casais correm no mesmo ritmo. Então, lembra que a prof falou da polca na outra aula? Então eles vão, né, pro ladinho. Então, o shot carreirinha, eles vão todos, os casais, porque tem que ser casais, senão não é dança de salão, eles vão se deslocando para um lado e se deslocando para o outro. Mais ou menos assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tananana. Esse é o shot carreirinha. Tem várias letras, né? Mas esse é mais ou menos o ritmo, então ele é muito bonito de ver, tá? E tem, junto com a cultura italiana, tem umas palavras em italiano, então são em várias formas, então, de desenvolver esse ritmo. O shot 7 voltas exige que o casal dê 7 voltas pelo salão, bailando primeiro em uma direção, depois na outra contrária, senão fica tonto, né? Vai girando, né? 7 voltas, certo? Depois para o outro lado, tá? Então, a música ela já se organiza dessa forma que favoreça esse deslocamento, né, dos casais. Lembrando que para que os casais não se batam, né, o rapaz normalmente mais alto, ele consegue verificar, né, onde é que tem gente, onde é que tem espaço vazio e vai conduzindo a moça para que não haja choque, para que não se batam, né? E esse outro shot aqui, do Chico Sapateado, os bailarinos alteram movimentos da polca, como a prof já falou, mais puladinha, abraçados pela cintura, com voltas e sapateados. Então, o rapaz sapateia, a dama gira em volta, né, prenda, durante os quais eles se tocam através das pontas dos dedos da mão direita. Aqui na imagem dá pra gente ver. Então, ele gira ela para um lado, para o outro, segurando só pela ponta dos dedos. É o que a gente chama do shot figurado. Figurado, porque são várias figuras, a gente chama assim, né? Então, são várias pegadas, né? Conforme ele pega. Aí ela gira, daí ele gira, daí ela gira por trás dele. É um pouco parecido com o forró, né? O forró mais avançado, que tem essas pegadas, esses giros, várias formas, né? Então, esse ritmo, ele é mais difundido mesmo nos CTGs, as pessoas aprendem nessas invernadas, nesses grupos artísticos, e depois trazem isso para os bailes maiores de adultos, né? Porque é bonito, é divertido. Então, por mais que a pessoa já tenha barba na cara, continua dançando o shot figurado, que ele é bonito, ele é típico, ele relembra, né, essa infância, essa adolescência, né, de aprender esses movimentos, certo? Tranquilo, então o shot, nessa característica de danças de salão mais gauchescas, assim, digamos, ele assume principalmente essas 3 formas. Existem outras, certo? Mas se nós compreendermos essas 3 formas, bem tranquilo. A prof separou uns vídeos que vão mostrar bem essa diferença, certo? Agora vamos falar da rancheira. Rancheira, rancho, rancho, estrutura, de onde vem esse nome, né? Rancheira é mais um ritmo que nós precisamos saber para distinguir, né? Então, rancheira é um estilo musical brasileiro, originário do meio rural. Então, tudo que vem do rural, ele já vem com alguns movimentos que já são praticados pelas pessoas, certo? É como que eles vão se deslocar, a largura dos passos, né? Certo? Não é com relação à dança junina, não tem nada a ver com essa questão do caipira, não. Rural, do interior, então, eles já têm uma roupa mais própria, mais despojada, e aí eles vão usando esses movimentos, vão se encontrando, né? Porque muito antigamente não existiam esses lugares de lazer, assim como a gente tem hoje, não existia internet nem nada, então as pessoas costumavam participar dos bailes para se encontrarem nas comunidades, né? Porque quem mora no interior, na questão rural, mora muito distante uma casa da outra, então fazendas, sítios, né? Chácaras, e aí quando tem uma festividade, o padroeiro da região, acontece o quê? Os bailes, e aí eles vão se encontrando, certo?
E aí, por isso, né, acontecem essas variações regionais, então, de lugar para lugar vai mudando. Sendo as mais importantes a rancheira gaúcha, com marca da influência do interior paulista também, que tem essa proximidade, tá? Com influência dos ritmos bolivianos e paraguaios. A rancheira é também o nome da forma de dançar, de bailar, que é adequada à música. Então, conforme a música, as pessoas vão executando os passos. Mais um pouquinho sobre a rancheira. Se constitui de uma variante pampeana. Quando a gente fala de pampa, né? A gente está falando de uma região dos pampas gaúchos, né? E mazurca. Mazurca é um ritmo difundido na Europa, então ele já é mais clássico. Se antes a gente tinha rancheira mais rural, mais do interior, nós também temos a rancheira com uma característica de mazurca. Mazurca na Itália é dançada com os joelhos bem elevados, então a prof não consegue demonstrar aqui para vocês, mas ela é bem compassada, né? Então num estilo mais clássico, digamos assim, tá? Popular na Argentina, no Uruguai e Brasil. Já a mazurca, segundo recebeu influência da música erudita, clássica, é uma das danças nacionais polacas, da Polônia, originalmente cantada e dançada, certo? Então a gente já vê pela vestimenta, né? Então uma coisa mais clássica, digamos assim, de uma certa elite, certo? Mas vamos adiante. Chamamé. Gente, o chamamé é uma das danças mais lindas e cativantes. Eu, por exemplo, sou apaixonada. O chamamé, ele é tanto quanto valseado, mas acelerado. Então, esse gênero musical é a própria alma de Corrientes, uma província da Argentina. Então, principalmente as regiões ali de fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, fazem com que a gente aprenda e goste, se apaixone por esse ritmo. Ele é bem valseado, mas é acelerado, e faz o vestido da prenda rodopiar, levantar. Então, ele chegou ao Brasil pelo Rio Uruguai e sendo difundida pelas rádios argentinas. Percebam que, antigamente, como eu falei, não tinha internet, não tinha todo esse desenvolvimento, a informação, o conhecimento era propagado pelas rádios. Então, as rádios argentinas dava para se ouvir as rádios argentinas em toda a região sul, né? Dando a conhecer os valores, as notícias, né? E muitas lendas do chamamé, que são conjuntos musicais, cantores, né? Que a gente chama lendas, né? Dizem que El Chamamé foi um feliz contrabando. A gente sabe que contrabando é muito errado, é uma conduta antiética, muito errada, mas nesse caso foi uma coisa boa, né? Só que é uma brincadeira, né? As pessoas falam assim, é um contrabando que veio para o bem. Só que não, né? Na verdade foi uma cultura que foi sendo agregada. Então ela não era nossa, né? Mas ela foi sendo difundida e acabou fazendo parte da nossa cultura. Então esse ritmo vem tomando lugar no coração dos gaúchos. Também fala de amor, fala de orgulho da terra, da lida, né, com a natureza, com o trato com os animais, e os casais vão deslizando pelo espaço. Também vai para os dois lados, o peão puxando a prenda, né? É um ritmo muito bacana. Tá? Ele não é tão marcado quanto o vaneirão, mas ele é por ser mais valseado, deslizando. Então, o chamamé podendo ser dançado aos pares ou sapateado na sua origem. Então, se ele teve a sua origem, ele era no sapateio mesmo, batendo o salto da bota do rapaz, tá? A moça também, mas de uma forma mais delicada, digamos assim. O chamamé se diferencia na maneira como se expressam os bailantes, sendo importante ressaltar a versatilidade. Este ritmo ele pode ser mais calmo ou mais acelerado, dependendo da música. Então, por isso que quem dança, quem está nessa modalidade de dançar, tem que estar sempre prestando atenção. E, normalmente, os músicos eles estão executando ali na hora, ao vivo, né? Então, não é um playback, não é uma gravação. Então, tem que sempre estar prestando atenção e acompanhar no ritmo, sendo 2 e 2, 2 e 1, né? Então, o que a gente faz, né? A gente tem que prestar atenção, desenvolver a nossa capacidade auditiva, né? Já que ele pode variar.
Aqui uma curiosidade, nessa manifestação é dado um grito. A prof não sabe imitar esse grito espontaneamente. Uhul! Né? Uma coisa assim, no momento em que eles dão gana. Veja o termo, né, gaúcho. E que veio de sofrer influência da palavra, uma palavra da língua espanhola, né? De gana, de vontade, ao final de cada tema, de cada frase musical. Por quê? Porque é empolgante, faz com que a pessoa vibre. E aí os peões, né, acabam gritando, né? Dando esse grito forte e aí já saem dançando. Ou no final, né, dá aquela batida de salto no chão e encerra, dá um giro na prenda e encerra a dança. Tá? Então, mostra toda essa alegria de praticar essa dança. Muito bem, vamos falar agora de uma atividade. Tá? O prof explicou vários ritmos, existem outros ainda que a gente não aprofundou, mas se vocês dominarem esses ritmos, vocês já têm um bom conhecimento da dança gaúcha, desses ritmos aqui da região sul. E aqui, pessoal, vamos fazer uma leitura dessa imagem, né? Nós temos uma mão repleta de remédios. Observem o que está escrito nesses remédios. Xote, bugio, valsa, vaneira, rancheira, vaneirão, milonga, chamamé. Então aqui, o que isso quer dizer? Interpretem. Dança-terapia, existe dança em cápsulas? Será que a gente pode tomar a cápsula e já sai dançando, já aprende a dança? Não. Essa imagem faz a gente pensar o quanto a dança faz bem para a vida das pessoas. Estudos foram feitos com as pessoas da terceira idade, né, com os idosos, e foi analisada a quantidade de medicamento que eles tomavam para depressão, para isso, para dor, artrite, artrose, dói o corpo. De repente, eles começaram a participar dos bailinhos da terceira idade, se motivaram e se desenvolveram, e aí desenferrujaram, digamos assim, e aí diminuíram, né, a quantidade de medicamentos que eles necessitavam tomar. Então, as pessoas perceberam que a dança pode contribuir, sim, com a melhora física, emocional, social da pessoa, né? Então, contribuir para quê? Para a manutenção da saúde e garantir essa melhora na qualidade de vida, certo? Então, aqui é só uma imagem ilustrativa para a gente pensar. Então, o que vocês vão fazer agora? De posse do seu caderno de educação física, vocês vão observar a imagem, refletir então sobre a dança como uma forma de terapia. Não que ela vai curar, mas que ela vai ajudar. Não quer dizer que eu indo nos bailes, praticando a dança, posso largar os remédios e ir. Não, mas é algo mais, algo que faz com que a gente melhore, né? Sem desconsiderar os tratamentos medicamentosos, né? Mas é um up a mais, né? Vocês vão fazer uma produção escrita sobre os benefícios da dança de salão. Aproveitem o tempo que segue.
Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham caprichado, né? Porque não basta a gente saber, né, ter um conhecimento de um ritmo se a gente não sabe para que ele serve, né? Então, se a gente pensar bem, quanta coisa que a dança contribui, né, para a nossa melhora da nossa vida, né? Vamos adiante. Agora, vamos retomar, então, o que a gente viu na aula de hoje. Retomamos mais um pouquinho sobre a dança de salão, que é essa característica comum, né? Selecionamos aqui alguns ritmos que têm afinidade, que são praticados no mesmo ambiente, com as mesmas características, né? Nesse sentido, né? Lógico, não vai ter um baile só de vaneirão, né? Mas eles vão mesclando até para as pessoas não cansarem. E aqui também a gente tem a valsa mais campeira. Lembra que a gente já viu a valsa clássica, né? Então, para que as pessoas não cansem, então eles tocam um vaneirão mais acelerado, depois colocam mais um valseado, um shot, uma rancheira, né? Mas não dá para desconsiderar o chamamé, porque esse vem, né, lá do fundo da alma, né, como dizem, né? E também tem letras que são mais espanholadas, meio que um portunhol, né? Mas que deixa todo mundo motivado, né, a cantar, a dançar, a se descontrair. Tranquilo? Muito bem. Gente, para fixar ainda mais o conhecimento de vocês, quem nunca teve a oportunidade de ver, de assistir essas danças e praticar, a prof deixou alguns vídeos que são videoaulas, que explicam devagarinho o passo, como é que faz, como é que conduz, aprenda a moça, né? Bem detalhadinho, só que não fiquem só nesses, né? No momento que vocês abrirem o YouTube com os vídeos, outros vão surgindo. Então, vocês vão identificar esses ritmos. Talvez o professor não foi muito claro, daí você encontra um outro vídeo. Ah, agora eu entendi melhor. Então, vocês vão poder visualizar, desenvolver o ouvido, a audição, perceber a diferença de um ritmo para o outro e praticar também, nem que seja com a vassoura, certo, gente? Saiam dançando, porque tudo isso é conhecimento, né? Puxa o vovô, a vovó, o titio, a titi, já sai dançando, tá? Não deixem de passar essa aula em branco, né? Porque é uma aula que traz contribuições não só para a educação física, mas tem a ver com cultura, com as artes, com o figurino, com a música, né? Cenário, onde é que acontecem esses ritmos. Então, quanta coisa boa a gente, né, adquire para nós. Então, que vocês tomem posse desse conhecimento. E agora, gente, olha que bacana! Um casalzinho de adolescentes, idade de vocês, falando, né, no gauchês. Mas bate, essa gurizada do Paraná aprende rápido. Logo estarão deslizando pelos salões. Sem contar que o Paraná, mais precisamente na sua capital, Curitiba, é conhecido como o segundo CTG depois do Rio Grande do Sul. Então, depois, fora do Rio Grande do Sul, o primeiro CTG foi aqui em Curitiba, né, na nossa capital. E depois foi sendo difundido, surgindo outros e outros. Mas percebam então que essa tradição, né, que também é difundida nos concursos, nos festivais internos, né, que motiva, que a pessoa vai com muita garra para vencer, para ser o melhor em invernada artística, o melhor no laço, na prova de laçar. Então, são várias questões campeiras da lida do campo, né, a comida, o carreteiro, o churrasco, o chimarrão, né? Então, os usos, os costumes, o palavreado, né, são cultivados, e isso é muito bacana, né? Isso nos deixa feliz. Então, não só a cultura gaúcha, a cultura paranaense, né, todas elas precisam ser difundidas para que não se percam no tempo, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Faço votos que vocês continuem experienciando esses ritmos, né? Aprendendo sempre mais. Um abração!